A lua cheia subia preguiçosa no céu da Serra do Luar, tingindo as matas com um brilho prateado que mais lembrava o aço de uma lâmina. Era agosto, mês que o povo antigo chamava de o tempo do véu fino, quando o mundo dos vivos e o dos esquecidos quase se tocam. Poucos ainda moravam na vila de São Brás do Luar, encravada no alto da serra, entre trilhas de terra batida, casas de madeira velha e sussurros que o vento carregava dos morros. Um lugar esquecido por mapas modernos, mas lembrado demais por quem carrega o sangue dos antigos. Foi ali que Lúcio chegou, num jipe coberto de poeira, com o olhar de quem não sabia se estava fugindo ou procurando. Tinha pouco mais de 30 anos, barba por fazer, olhos fundos. Carregava uma mochila com poucas roupas, uma caderneta de couro velha e um retrato desbotado, a única lembrança de sua avó, que lhe falava de uma terra onde a noite canta. Ele veio buscar suas raízes. Mas o que encontrou foi o silêncio. As poucas pessoas que ainda moravam ali o olhavam com desconfiança. Era como se soubessem que ele não pertencia àquele lugar, ou pior, que ele pertencia a demais. No único boteco da vila, uma senhora idosa, olhos miúdos como contos de rosário, se aproximou dele devagar. "Você é filho de quem, moço?" perguntou, com voz arrastada. "Dona Rita, meu nome é Lúcio, minha avó era daqui." "Joana do Bento." "Conheceu?" Os olhos da velha se arregalaram. A mão dela tremeu por um instante antes de apertar o terço pendurado no pescoço. "Vá embora. Enquanto ainda é dia." Lúcio tentou insistir, mas a mulher se afastou sem dizer mais nada. Outros moradores também se calavam quando ele perguntava. Só uma coisa todos pareciam fazer: ao cair da noite, trancavam as portas, fechavam as janelas, e sumiam do mundo. Como se algo andasse solto depois que o sol se punha. No terceiro dia, ele decidiu seguir uma trilha antiga que sua avó mencionava nas cartas. A trilha levava à antiga casa dos Bento, abandonada havia mais de 50 anos. Quando chegou lá, foi como andar dentro de um sonho ruim. A casa era de madeira escura, retorcida pelo tempo. As janelas estavam todas quebradas, e no chão do alpendre havia marcas fundas, não de passos humanos, mas de garras. Lúcio entrou, respirando fundo. O ar era denso, como se carregasse séculos de poeira e dor. Ele subiu até o sótão. Havia um baú velho, trancado com uma corrente enferrujada. Dentro, encontrou um manto de couro grosso, manchado de sangue seco, e um diário com capa de couro rachada. 7 de agosto de 1953. A lua volta amanhã. O sangue em mim ferve, como se as veias gritassem. Temo pelo menino. Já vi o que o pai dele se tornou. A maldição é forte. Mas talvez, só talvez, se eu me for antes da lua nascer. As páginas seguintes estavam rasgadas. Lúcio sentiu o estômago revirar. Quem teria escrito aquilo? Joana? Seu avô, de quem ninguém falava. Naquela noite, ele não voltou à vila. Ficou na casa. E foi ali, no breu da madrugada, que ele ouviu o primeiro uivo. Era agudo, longo, e parecia vir de dentro da floresta, mas também de dentro dele. Sentiu o peito apertar. A respiração falhar. O ar ficou gelado. Saiu com a lanterna, tropeçando na varanda da casa. A mata estava viva. As folhas se mexiam mesmo sem vento. E no meio da trilha, entre a neblina, ele viu 2 olhos amarelos, baixos como os de um animal, mas inteligentes demais para serem apenas de uma fera. A criatura rosnou, e desapareceu entre as árvores antes que Lúcio pudesse reagir. No dia seguinte, voltou à vila. Dona Rita o esperava sentada no banco da praça, com os olhos baixos. Então você achou a casa? Lúcio assentiu. O que é aquela coisa? Aquilo é o que sobrou do seu sangue. Ela então contou a história. Há mais de 100 anos, um homem chegou à vila, vindo das bandas do Mato Grosso. Disseram que era curandeiro. Mas logo a peste veio com ele. Primeiro, os cães enlouqueceram. Depois, o gado nasceu deformado. E então, vieram as mortes. Mulheres despedaçadas.
Crianças sumidas. Sempre nas noites de lua cheia, um grupo de homens subiu a serra e queimou a casa do tal curandeiro. Mas antes de morrer, ele lançou uma praga sobre a vila. Enquanto houver sangue meu nesta terra, ela nunca mais terá paz. E parte desse sangue, disse ela, passou para os Bento, a família de Joana. E depois, para ele. Você ouviu o chamado, não ouviu? Disse Dona Rita, a voz agora rouca de medo. A coisa dentro de você está acordando. Lúcio riu, tentando disfarçar o pavor. Mas à noite, de volta a casa, percebeu que o riso havia acabado. Ele teve um sonho estranho. Ou talvez não tenha sido sonho. Estava no meio da floresta. As árvores sussurravam seu nome. Sentia o cheiro da terra, o cheiro da carne. E então correu, mais rápido do que qualquer humano. Corria em 4 patas. Sentia a pele queimar, os ossos se expandirem, a mandíbula crescer. Quando acordou, estava no chão da sala, nu, com as roupas rasgadas e sangue seco entre as unhas. Foi até o espelho da parede. Os olhos, agora eram amarelos. Ele gritou. Mas só o eco respondeu. Na manhã seguinte, encontrou uma carta enterrada sob o assoalho. Era da avó. Escrita à mão. Lúcio, se algum dia você sentir o chamado, fuja. Não lute contra o que está em você. Mas também não se entregue. Há uma forma de conter a fera. Um ritual. Antigo. Precisa de sangue, fogo e terra da Colina Negra. Mas se errar, você será como seu pai. Um deles. Ele não sabia o que o assustava mais, a criatura lá fora ou o que estava brotando dentro dele. Tentou ir embora da vila. Mas o jipe não ligava. As rodas estavam rasgadas. Garras. Voltou a casa. Preparou o ritual. Pegou a terra escura da colina, queimada há décadas, misturou com seu sangue e colocou sobre brasas vivas. Começou a rezar as palavras do diário. Mas a lua cheia subia rápida. E ele sentiu o calor voltar. A transformação veio como uma febre. O peito estourando. Os ossos se rearranjando como gravetos quebrados. Os dentes nascendo de novo. O lobo, rugindo dentro da sua garganta. E então, ele viu o outro. Do lado de fora da casa, na mata, a silhueta de outro lobisomem, maior, mais velho. De pelos brancos e olhos fundos. Era seu pai. Não falavam. Mas se reconheciam. E a fera dentro de Lúcio não queria ser contida. Saltou contra a criatura, e os dois se engalfinharam na clareira, rosnando, mordendo, urrando. Foi uma batalha de sangue. E ao final, Lúcio estava coberto de feridas, mas o outro estava morto. Ou o que restava dele. Aos poucos, a lua começou a descer. A forma humana voltou, entre espasmos e vômitos. Na manhã seguinte, Lúcio deixou a serra a pé. O jipe não funcionava, mas ele não precisava mais dele. Sabia que agora carregava o fardo. Mais diferente dos outros, ele conhecia o ritual. E o sangue. E o que fazer com ambos. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.